Oiê, eu sou a Bela, você tá bem? Se você não tiver, já deixa um comentário aqui embaixo que eu vou orar por você. Já! Vinheta! Você já soube exatamente o que precisava fazer e não fez? Não por preguiça, não porque você não se importava, mas porque a ideia de fazer dava um medo tão grande que ficou mais fácil ficar quieta? Ficou mais fácil não agir? Confortável, né? Pode ser aquela conversa difícil que você vem adiando faz meses, o não que você precisava dar e não deu, a verdade que você sabia que alguém precisava ouvir de você, o passo que Deus estava pedindo e você ficou esperando uma confirmação que nunca ia ser grande o suficiente para vencer o medo. Hoje, a gente vai abrir Esther 4 e eu preciso te avisar, esse texto vai mexer com você, porque Esther não era covarde, era uma mulher de fé, de caráter, de posição. E mesmo assim, quando chegou a hora de agir, o primeiro movimento dela foi tentar ficar de fora. Vamos de contexto? Para você entender do que eu tô falando? Quem era Esther e o que estava em jogo? Tá com sua Bíblia aí? Não? Mas viu? Você tem que vir pros vídeos com a Bíblia, gente. Nem que seja no celular. Não, no celular não. Porque senão você não assiste o vídeo aqui, né? É legal você ter uma Bíblia física, tá? Pra você poder abrir e a gente estuda juntas. Vai lá pegar que eu vou ficar aqui esperando, vai. Botar o reloginho aqui pra ficar esperando. Uma ampulheta. Pegou? Então bora. Só pra você entender o cenário antes da gente mergulhar no texto. Esther era uma jovem judia que virou rainha da Pérsia. Ela foi escolhida pelo rei Assuero entre todas as mulheres do reino, o que por si só já é uma história incrível. Mas o cargo de rainha não vinha com segurança garantida. Muito pelo contrário. Amã, o conselheiro do rei, tinha decretado o extermínio de todos os judeus do reino. E Mardoqueu, primo e pai adotivo de Esther, vai até ela com um pedido impossível. Usa sua posição para salvar o seu povo. Vamos ler Esther 4, versículo 10 a 14. Então, Esther falou com o Hataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, neste 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então, Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e o livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Esther começa com um argumento técnico. Não posso entrar sem ser chamada. Tem uma lei e eu posso morrer. E ela não estava exagerando. Era realmente a lei. O risco era concreto. E é exatamente aí que mora a armadilha. Porque os nossos argumentos para o silêncio, para a passividade, quase sempre são reais. O medo não é inventado. O risco ele existe. A desculpa, ela é legítima, mas a diferença entre a prudência e a omissão é onde está o ponto que eu preciso que você veja com cuidado. Esther não era omissa por natureza, ela era prudente, e prudência é uma virtude. O problema é quando a prudência vira desculpa para não fazer o que Deus está pedindo. Mas e aí, como que você sabe a diferença? Aqui vai um teste prático. Prudência diz: não é a hora certa, preciso orar e esperar a confirmação. Omissão diz: não é a hora certa. E não ora, não busca confirmação, só espera a situação se resolver sozinha. Conseguiu entender? A prudência protege o que Deus colocou sob os seus cuidados. Omissão protege a si mesma. Prudência tem paz no silêncio. Omissão tem culpa. E olha o que Mardoqueu fala para Esther. Se você ficar em silêncio nesse momento, alívio e libertação surgirão para os judeus de outro lugar. Ele não estava ameaçando ela. Ele estava dizendo que o plano de Deus não depende da sua participação, mas a sua participação depende da sua resposta. O silêncio não cancela o propósito de Deus, gente. Ele só te cancela do propósito. E você não quer ser cancelada, né? Tem uma frase nesse texto que é uma das mais conhecidas da Bíblia inteira. E ela merece atenção porque é muito mais do que um versículo bonito para você colocar no quadro aí da sua sala. Sabe qual é? E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Mardoqueu está dizendo: toda a sua história te trouxe até aqui.
o orfanato, a adoção, a beleza e a escolha do rei, a posição de rainha. Não foi acaso, foi uma preparação do Senhor. Gente, isso muda tudo, porque quando você entende que Deus te posicionou, o medo não desaparece, mas ele muda de peso. Ele deixa de ser a razão para ficar quieto e vira a confirmação de que o que você está prestes a fazer importa de verdade. Você acha que foi fácil eu ter a decisão de fazer vídeos pro YouTube? Não foi! Entendeu? Não foi! Mas a gente tem que entender que se Deus quer isso, se Deus quer que eu tenha essa atitude, eu vou fazer apesar do medo. Quero que você pense aí na sua vida agora. A sua história, suas experiências, as suas dores, as suas conquistas. Tudo isso te posicionou para alguma coisa. Tem uma conversa que só você pode ter. Uma verdade que só você tem credibilidade para falar. Um lugar onde só você foi colocada. O silêncio não é humildade, gente. Às vezes é desperdício de propósito. Caraca! Você entendeu? Você entendeu, gente? O silêncio não é humildade. Às vezes é desperdício de propósito. Gente, isso é muito forte. O que então Esther fez e o que isso vai nos ensinar nos dias de hoje? Vamos ler os versículos 15 e 16. Cadê o versículo 15 e 16? Então, Esther pediu... É muito bom, gente, chá verde, tá? Então, Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta. Olha que lindo, gente. Graças a Deus, Esther caiu em si. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Uau! Gente, se eu tiver que morrer, morrerei. Esther não perdeu o medo. Presta atenção. Ela não perdeu o medo. Ela escolheu agir apesar do medo. E antes de agir, ela pediu oração. Ela não foi sozinha. Ela estava coberta. Isso é coragem de verdade, você não acha? Não é a ausência de medo. É a decisão de que o propósito pesa mais do que o seu risco. E sabe o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? O rei estendeu o cetro, gente. Esther foi recebida. O povo foi salvo. E o nome de Esther ficou registrado para sempre como um exemplo de alguém que, quando chegou a hora, não ficou quieta. Foi lá e correu o risco. Como que a armadilha do silêncio aparece na vida real hoje? Vamos falar no casamento? No casamento, então, aparece assim. Quando você sente que precisa falar algo importante para o seu marido, mas fica adiando porque não é o momento certo. Há 6 meses atrás. O silêncio que deveria ser temporário virou um muro. Na maternidade, como que isso aparece? Quando você vê algo errado com seu filho e fica quieta com medo de exagerar, de ser julgada, de errar o diagnóstico, o instinto que Deus colocou em você também é uma voz que merece ser ouvida. Na fé, como eu identifico isso na fé? Quando Deus coloca um chamado no seu coração e você fica esperando se sentir pronta, Esther não se sentiu pronta, ela se sentiu chamada e foi. E nas amizades? Quando uma amiga está indo numa direção errada e você fica quieta, porque não é da minha conta, ou porque ela não vai querer me ouvir, às vezes o amor mais fiel é o que fala a verdade desconfortável. Então é claro, gente, que eu ia deixar um desafio para vocês essa semana. Você vai orar e vai pensar em uma coisa que você sabe que precisa fazer ou falar e está adiando por medo. Não tô te pedindo aqui para sair... Eu não tô te pedindo aqui para sair fazendo tudo de uma vez. Eu tô te pedindo para fazer o que Esther fez primeiro. Reúne suas pessoas, pede oração e passa 3 dias orando sobre isso. E depois dá o passo, com medo e tudo. E aí você vai ver o que vai acontecer. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento, por essa pessoa que está do outro lado da tela. Pai, se o Senhor preparou esse vídeo e esse momento para que ela estivesse aqui, é porque o Senhor tem um propósito. Pai, eu quero te pedir, Pai, encha a mim e encha essa pessoa que está me assistindo agora, Pai, de ousadia, Pai, de fé no Senhor, Pai, de coragem. E que a gente possa entender, Pai, que coragem não é a ausência do medo, Pai. É obedecer o Senhor, é agir, Pai, apesar do medo, Pai. Que o Senhor possa nos dar ousadia, entendimento, discernimento e coragem, Pai, para que nós possamos cumprir o chamado e o propósito que o Senhor tem para nós. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Se esse vídeo te falou, compartilha com uma amiga que você sabe que está adiando algo importante por medo.
ela precisa ouvir isso hoje, eu tenho certeza. E eu te vejo na próxima quarta. Não com fé de vitrine, gente, com fé de vida real. Um beijo!